Nós estamos aqui na Praça de Casa Forte, né, projetada por Bulemax, para um momento muito especial das nossas videoaulas. Nós estamos recebendo, com muita alegria, o professor Ivo Pedrosa, doutor em Economia pela Unicamp, e economista político-ambiental, como ele gosta de ser tratado, né? E durante o transcorrer do nosso caderno de competência, nós tocamos em alguns temas interessantes, entre os quais economia inclusiva e economia verde. E o professor Ivo vai nos ajudar a entender um pouco mais esses conceitos. Boa tarde, professor. Boa tarde. Então, professor, o que seria exatamente economia inclusiva e economia verde dentro desse paradigma da sustentabilidade? Veja só, a questão da inclusão, né, que está aí qualificando a economia, né, é uma questão realmente muito própria do nosso tempo, né, entendido aí como algumas décadas já, né, mas que a cada dia, né, aumentam as questões, aumentam as preocupações, né, aumentam as ações nesse sentido, né? E evidentemente que o tratamento da inclusão pela economia, né, fez com que surgisse essa expressão, economia inclusiva, né? Ao mesmo tempo, né, economia verde, também estamos aqui nesse verde tão raro, né, nas cidades, ela é algo relativamente recente, né? Afinal de contas, a economia já é secular, né? Se a gente for procurar mais suas origens, ela começou realmente em Aristóteles, né, o grande filósofo aqui do mundo ocidental. Então, essa economia verde, ela trata, é a forma como a economia trata, né, as relações do homem com a natureza ou com os recursos naturais. Então, isso é uma coisa muito, muito ampla, né, e a gente tem que levar em conta que essa relação é muito, digamos assim, preocupante até. As questões, os problemas que que fizeram com que existisse essa qualificação, esse tipo de economia, digamos assim, ela realmente, os problemas que aí passam não são de jeito nenhum menores, né? Porque eles dizem respeito, apesar de a palavra, bom, não existe homem verde assim, né? Então, mas o que seria a humanidade sem a natureza, né? De um modo mais geral. Porque, por exemplo, não existe o verde, não existem as árvores, etc., sem solo fértil. Então, aquilo que se chama o mundo abiótico, né, ou seja, o mundo sem vida, ele é essencial para a vida. Então, não existe o mundo da natureza vegetal, né, sem o mundo abiótico. Ou seja, isso trouxe esse tipo de economia, digamos assim, por causa da relação do homem com os recursos naturais e principalmente as florestas, né? Então, a importância do homem com os recursos naturais, né, sobretudo o verde, pelo papel das florestas, sobretudo pela sua dimensão, sobre o clima da terra, né, fazem essa relação. Tem que ver, por exemplo, com um aspecto que está no noticiário já há algum tempo, né, até na arte, no cinema, etc., como uma coisa que deveria ser assustadora para a humanidade a todo momento, né? Porque a existência do homem, né, que é o homem faz parte de uma época da humanidade em que ele se fez o centro do universo, né? Tudo ele acha que gira em torno dele.
Só que não é bem assim, e ele não se convence de que isso não é possível, tanto é que ele está ameaçando a existência do planeta, né? Por exemplo, é uma expressão que eu acho que é muito conhecida, o aquecimento global, né? Então você vê que esses dois temas, né, essas duas expressões, economia inclusiva e economia verde, elas dizem respeito a aspectos da humanidade que são relativamente recentes, porque não sei se as pessoas sabem, uma publicação recente no Brasil, tem talvez 10 anos de traduzido, né? Sobre os 50 maiores ambientalistas do mundo, está lá Buda. Então, não é uma coisa tão recente, mas esse tema, né? A sustentabilidade, de modo geral, como você já se referiu, porque eu diria até que a economia verde já vem sendo substituída, essa expressão, por uma economia que é algo mais amplo, que é a economia da sustentabilidade. Isso é tão amplo que ainda existem muitas discussões sobre o significado dela, mas caminhando numa direção certa. Essa complexidade, ela dá conta de uma complexidade que é natural, né? Que é, digamos assim, é o que está à nossa volta. Não tem nada simples à nossa volta, né? O professor Ivo ele tem uma explicação muitíssimo interessante a partir da etimologia da palavra sobre economia e ecologia. Eu ia pedir a ele, professor, para repetir essa explicação, que é por demais interessante. Veja, Cristiano, a questão da economia, né, quando eu mencionei Aristóteles, é porque a origem da palavra economia diz respeito a normas, né, na casa, né, como se fosse algo, digamos assim, que diga respeito a procedimentos, né? No entanto, a gente só vê a economia quase, né? Eu digo quase porque realmente essa é uma distinção importante, né? É que existe a economia, que a gente chama de atividade econômica, atividade produtiva, que todo mundo imagina, pensa logo em produção, em fábricas, né, produção de serviços. Todo mundo sabe que, né, nós estamos aqui, precisamos, para transmitir essas reflexões aqui, nós precisamos de produção de serviços, né? Nós não conseguiríamos fazer sozinhos isso, né? E transmitir para todos esses alunos, por vias aí que existem também dezenas de serviços, né? Então, a produção de serviços, ela é também parte cada vez mais importante, né? Quase 2/3 da produção econômica da região metropolitana do Recife, né, é de serviços, não é mais de bens, né? Então, essa atividade econômica, né, ela é chamada também popularmente no dia a dia por economia. Porque a economia vai assim, a economia vai mal, etc. Existe aquela economia que é exatamente a que faz Aristóteles ter sua contribuição na teoria econômica, né? Que é a distinção, por exemplo, entre valor de uso e valor de troca, né? Uma praça dessa é de um valor de uso extraordinário, né? Mas valor de troca não tem nenhum, não tem ninguém aqui, ainda não apareceu ninguém aqui tentando lotear para vender, né? Então, o valor de troca é aquilo que está por trás de tudo que diz respeito à economia. Então, a economia, no sentido de que é de nomos, né, de regras, de procedimentos que devem ser seguidos, esse é um conceito que transformou-se em algo que é diferente, que é a economia
estudo, área do conhecimento, ciência econômica, né? E a ecologia, ela já tem a palavra logia, né? Quantas disciplinas, quantas áreas de conhecimento tem essa palavra, né? Epistemologia, psicologia, sociologia, isso é por aí. Todo mundo sabe que essa palavra diz respeito a estudo, a conhecimento, né? Então, de eco, aí já não mais também restrito a casa. É uma casa no sentido amplo, é uma casa todo o meio, né? Tanto tempo que o tratamento do que está em nossa volta, né? É o meio ambiente, né? Hoje a gente diz, não é mais meio, é o ambiente todo, né? Porque o meio ambiente, que se chama meio ambiente, de fato é tudo, né? Nós estamos em relação, como eu mostrei, desde o solo fértil, né? Que aliás ele é fértil porque ele não seria sozinho se tivesse um cálcio, um potássio, etc. Não, ele é fértil porque ele é rico em muitas coisas que são abióticas, mas muita coisa que é produzida pelos micro-organismos, ou seja, pela vida, né? De maneira que essa ecologia, né, ela já nasceu focada em conhecer as relações, né, os chamados ecossistemas, né, que é uma coisa tão complexa, um ecossistema, né, que é até difícil de perceber facilmente, né? Acho que botaram essa palavra sistema porque sistema é uma coisa que realmente envolve todo tipo de relação, né? Você vive o tempo todo tentando descobrir algum componente, né? Mas é importante ainda, já que a gente está falando em economia, né? E nas expressões economia inclusiva e economia verde, é importante destacar, né, a questão da inclusão, do porquê esse significado. Por que se falar em inclusão? Inclusão em quê? Né? Você está se preocupando, a sociedade, né, estão todos, né, pessoas no seu dia a dia, etc., estão se preocupando com inclusão. Por quê? Porque a atividade econômica, né, ela é marcada por questões, né, muito sérias, digamos assim. Por exemplo, é a desigualdade. Né? Então, as pessoas não têm padrões mínimos, e a gente fala até em vitais, muitas pessoas, claro, muitas pessoas, e de uma forma bastante preocupante, essa proporção de pessoas que não têm padrões mínimos de sobrevivência é enorme. Em termos mundiais, talvez não seja a nossa volta, né? A volta de numa determinada comunidade, né? Mas, por exemplo, a semana passada eu estava ouvindo, ou há 15 dias atrás, estava ouvindo um debate, num programa da TV universitária, sobre escravidão. É uma coisa que as pessoas com quem eu comentei, que não conheceram o programa, ficaram escandalizadas. A estimativa é de que no Brasil já existe 160 mil pessoas vivendo em condição de escravidão. E olha que já passaram 100 anos da abolição da escravidão. Abolição formal, né? Constando de uma lei, né? Então você percebe como a questão da desigualdade é uma coisa profunda. Mas essa expressão economia inclusiva não surgiu por conta disso. Aí surgiu somente por conta disso, né? Surgiu por N outras questões, né? Atualmente você está sempre se deparando com matérias, né, nas redes sociais sobre pessoas que jamais acreditavam, sonhavam e lutavam, porque não existe sonho sem luta, só aquele que a gente vê à noite, né? Percebe à noite, dormindo.
Mas o sonho que se pratica, que se fala, é um sonho que exige a luta, tem que ser acompanhado pela luta. E muitas pessoas estão surgindo aí, né? Pessoas como, por exemplo, aconteceu no Rio Grande do Norte, né? Filha de agricultor, né? Agricultor, vamos chamar assim, semi-analfabeto, talvez seja analfabeto, não quer dizer nada, a sabedoria não depende de alfabeto, né? Mas quer dizer alguma coisa, porque eles são excluídos. Eles são excluídos, ele não pode pegar um jornal, uma revista, etc. e ter informação além daquela que consegue com as suas amizades, né? Principalmente porque essas pessoas excluídas, elas vivem em ambientes que não têm também acesso a esses recursos, a essas informações, né? Ou seja, a economia inclusiva, ela aborda a desigualdade. E desigualdade não é coisa longe da economia, não. É desigualdade de renda e propriedade. Tem coisa mais da economia do que renda e propriedade, não é? Sim. A gente agradece imensamente, professor Ivo Pedrosa, por esses esclarecimentos, essas reflexões, né, trazendo realmente um contexto bem mais amplo do que aquele que a gente aborda no nosso caderno e podendo expandir os nossos horizontes e as nossas reflexões. Professor, muito obrigado, foi uma satisfação. Muito obrigado também, espero que todos possam realmente continuar a fazer reflexões. Claro que muitos de vocês já tiveram a oportunidade de pensar sobre esses assuntos, mas as duas expressões realmente colocadas aqui, elas, eu digo assim, tem por trás uma infinidade de questões que a gente normalmente no dia a dia não tende a relacionar. Nossa visão do mundo é muito compartilhada, não compartilhada, é partilhada, dividida mesmo, né? Então, a reflexão sempre leva a essa visão mais geral, holística, como a gente fala, né? Até mais e até uma próxima oportunidade. Obrigado.